A partir de 2026, a Shopee ela vai reduzir o prazo de envio, como também vai colocar o envio nos finais de semana como critério para o vendedor indicado. Se você quer saber sobre as atualizações que vão ocorrer em 2026 e se preparar para ela com antecedência, é importante que você fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês as principais mudanças que vão ocorrer em 2026 que diretamente vai impactar a nossa logística, a nossa expedição como um todo. Quanto antes você ouvir essa informação, o quanto antes você começar a se preparar, menor vai ser o impacto que vai ocorrer na sua operação como um todo. Um outro ponto importante é que eu vou explicar essas mudanças, eu vou dar a minha opinião sobre elas e também o que você pode fazer aí para se preparar. E antes que eu me esqueça, o que eu falar aqui especificamente sobre a minha opinião é a minha opinião, não tem nenhum tipo de interferência, combinado? Antes de mais nada, vamos ao comunicado que a Shopee ela divulgou. Então começa aqui. Olá, amigo vendedor, o tempo de entrega é um dos fatores cada vez mais decisivos para nossos compradores. Para acompanhar essa evolução, a Shopee está continuamente revisando e otimizando suas operações logísticas e políticas de envio. Temos reforçado nossa rede de coleta e oferecido suporte adicional a você, vendedor, com o aumento das coletas aos finais de semana e a ampliação da nossa rede de agências Shopee, com disponibilidade para recebimento de pacotes. Neste contexto, algumas mudanças importantes estão previstas para acontecerem ao longo de 2026. A primeira mudança é o prazo extra para envio de pedidos pagos aos finais de semanas e segunda-feiras serão reduzido. E o segundo, o envio aos finais de semana passará a ser um critério de elegibilidade para o programa de vendedor indicado. Estamos comunicando com antecedência para que você tenha previsibilidade e possa se preparar com mais tranquilidade. Esse foi o comunicado que a Shopee soltou recentemente. Vamos aqui entender três aspectos. Primeiro, ela fala que vai ser ao longo de 2026. Não sabemos em que momento de 2026 ela vai fazer essa alteração. Pode ser no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto. A gente não tem exatamente essa data. Vai ocorrer em 2026. E o segundo ponto é que hoje, quando você tem um pedido que ele é pago no final de semana ou na própria segunda-feira, você acaba ganhando um dia adicional de envio comparado às vendas realizadas de terça a sexta. Ou seja, as vendas que você realizar de terça a sexta-feira, você tem que postar no mesmo dia praticamente aquele pedido até um horário. Passou daquele horário, você pode enviar no outro dia. Final de semana, feriado, segunda-feira, você acaba tendo um adicional. Esse adicional, ele vai mudar. A Shopee vai reduzir. A gente só não sabe como ela vai reduzir isso aí. E o terceiro, e não menos importante, é que vai ter critério. Se você quer ser vendedor indicado, se você quer se manter como vendedor indicado, um dos critérios é fazer um envio aos finais de semana. Essas são as mudanças. Agora, vamos à minha opinião e volto a retificar. O que eu falar aqui é com base na minha experiência, é com base na minha opinião, não tem interferência absoluta de nada, beleza? Primeiro ponto, eu tenho mais de 12 anos de marketplace e uma das características que eu aprendi nesses anos é ter resiliência. Por quê? Porque mudanças vão ocorrer a todo tempo. Todo tempo tem mudanças. A todo momento as mudanças elas vão acontecer. E se existe um fator pelo qual ainda estou neste mercado, é o fator resiliência. Ou seja, o que é a resiliência? É me adaptar às mudanças. E nessa situação eu tenho três caminhos que eu posso percorrer. Primeiro caminho, reclamar, falar que não funciona, falar que não presta, apontar erros e depois desistir. Segundo, é eu reclamar, falar que isso não é certo, falar que isso não é justo e depois me adaptar. Mas eu tenho que reclamar. Eu reclamo, mas depois eu me adapto. E a terceira é se adaptar, é fazer acontecer. Fato é, você reclamando ou não, você apontando ou não, ou você vai se adaptar ou você vai ficar para trás, você vai desistir. Esse é o
jogo e temos que jogar esse jogo. Eu optei por jogar esse jogo. Eu sei das mudanças que vão ocorrer. É simples. E eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei, especificamente lá no Mercado Livre, há mais de 10 anos atrás, quando o Mercado Livre alterava, mudava, eu era o primeiro a reclamar. Eu era o primeiro a apontar o erro do Mercado Livre para depois mudar. Ah, mas o Mercado Livre quer diminuir o prazo, mas o envio do Mercado Livre é horrível. Então o Mercado Livre tem que melhorar o envio dela para depois diminuir meu prazo. Olha o tipo de mentalidade que eu tinha. E essa mentalidade não é o que a gente tem que ter. Sim, a Shopee, ela tem as suas falhas, ela tem seus erros, mas pega 2025 e compara com 2023. Olha o quanto que ela evoluiu na sua logística, o quanto evoluiu. Ela também está em evolução e ela exige também da gente essa evolução. Então, assim, o que eu quero te dizer, vamos fazer acontecer. Só depende de nós. Só depende de nós. A Shopee vai diminuir o prazo? Joga no meu peito, Shopee. Eu sou o resolvedor. Pensa assim, eu vou resolver esse problema. Porque é isso, é ter resiliência. E é claro que a Shopee, cada vez mais, ela vai diminuir o prazo, porque o seu principal concorrente está à sua frente por questões de logística. Se hoje o Mercado Livre está na frente da Shopee, é prazo de envio. Os prazos de recebimento do Mercado Livre são melhores do que os prazos de recebimento da Shopee. E a Shopee, ela está melhorando a sua malha logística cada vez mais para se igualar. Só que o Mercado Livre, olha quantos anos o Mercado Livre está nesse mercado e olha quantos anos a Shopee está nesse mercado. Ou seja, a Shopee tem que ganhar 3 anos por ano para tentar igualar o Mercado Livre no menor tempo possível. E isso já está acontecendo. Ano a ano, a Shopee, ela está diminuindo a diferença para o Mercado Livre. Então essas mudanças são específicas para que o comprador ele possa receber no menor tempo possível e para que a Shopee ela possa continuar sendo competitiva e assim brigar com seu principal concorrente, que hoje é o Mercado Livre. Por isso, essas mudanças elas vão ocorrer. Dito isso, a gente tem que se preparar da melhor maneira possível. E como que a gente melhora da melhor maneira possível? Se programando. Você tem que entender aí quais são os seus curvas de vendas, qual é o seu produto e qual é o seu anúncio curva A, qual é o seu produto e o seu anúncio curva B, qual é o seu produto e o seu anúncio curva C, qual é aquele que gera mais tempo de envio ou de compra ou de fabricação. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu mapa mental para ficar nítido uma coisa para você. Eu tenho aqui, ó, duas linhas. A linha superior é a minha linha do quanto eu consigo escalar as minhas vendas, ou do quanto a minha escala está acontecendo. A linha inferior é a linha do quanto eu consigo absorver essas vendas. O que eu quero que você entenda, a minha linha de absorver as vendas, ela sempre tem que estar à frente da minha linha do quanto eu estou escalando elas. Se o ao contrário acontecer, eu vou ter aqui uma lacuna, eu vou ter um gap, e esse gap vai impactar diretamente nos meus anúncios, nos meus produtos, onde eu vou começar a enviar pedido errado, vai entrar em atraso, vão cancelar, eu vou ter que aumentar o preço de venda para tentar diminuir as vendas, eu vou pausar os meus anúncios, eu vou zerar meu estoque, e tudo isso vai gerar impacto diretamente no seu produto, no seu anúncio e na sua loja. Então, dito isso e entendendo isso, a minha linha de absorver as vendas, ela sempre tem que estar maior do quanto eu consigo escalar. E como que eu consigo manter essa linha de absorver sempre à frente? É entender alguns cenários. Primeiro, os seus produtos curva A, quais deles você tem dificuldade de reposição? E quando eu falo dificuldade, é tempo de recebimento, tempo para você receber e repor esse estoque, seja através de compra de fabricante ou mesmo você fabricando, prazo de fabricação, tudo isso eu tenho que analisar. O que eu quero que você entenda, se hoje você tem um produto curva A que vende muito dentro da Shopee, só que de tempos em tempos você tem uma dor de cabeça com ele, porque teve uma quebra de estoque, teve um furo de estoque, possivelmente esse produto não pode ser o seu curva A. Você tem que identificar o porquê você está tendo com certa frequência uma dor de cabeça, um furo de estoque, e você tem que procurar uma solução. Caso você encontre, você vai resolver esse problema. Caso você não encontre, esse produto ele não pode ser um curva A, você tem que mudar ele para um curva B. Ou seja, você sempre tem que começar a análise pelo curva A, por aqueles produtos que você mais vende
vende dentro da Shopee, porque quer queira, quer não, é ele que empurra a sua loja, é ele que empurra as suas vendas, o seu faturamento, o seu score, é ele que aquece a sua loja. Então esse curva A, ele tem que estar blindado, e eu tenho que identificar o que está ocorrendo com ele. Por quê? Uma vez que eu passo a identificar isso e trabalhar nas soluções, e às vezes a solução é ele sair de um A para um B, e às vezes um B eu tenho que forçar para ele virar um A. Quando eu começo a fazer minimamente esses ajustes, e olha que isso aqui são conceitos básicos, tá? Conceitos básicos mesmo de como que você organiza a sua expedição e como que você organiza o seu estoque. Com esses conceitos básicos, você já consegue melhorar a sua linha de absorver as vendas. Então, entenda uma coisa que eu quero te dizer. Isso vai impactar e você pode ficar um pouquinho chateado ou chateada comigo. Mas o que eu vou dizer aqui é pro seu bem. Às vezes o problema está na frente do espelho, não está na janela. Ou seja, às vezes você quer achar o problema lá fora, lá na janela. Nossa, a Shopee ela vai reduzir prazo de envio. E esse prazo de envio é determinante, porque provavelmente você não seja uma pessoa tão organizada na questão de estoque, ou você não tem um entendimento mínimo para organizar isso, e que você depende de mais tempo de envio. E aí você, opa, nossa, agora a Shopee vai reduzir o prazo. Você tem que olhar pro espelho. Olha pro espelho. Às vezes o problema tá aí, e que a sua solução era um prazo adicional que tinha, e com a falta desse prazo, você vai ter que olhar pro espelho. Mas já olha pro espelho desde agora. Entenda a sua logística, entenda a sua expedição, entenda o seu processo como um todo, porque eu tenho certeza, quando você entender, encontrar os problemas e através disso as soluções, você não vai depender tanto de um prazo adicional que é disponibilizado hoje. Combinado? Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, não esqueça de deixar o seu like. De fato, eu quero saber a sua opinião sincera sobre as mudanças. Comente aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou deixar o QR Code aqui na minha tela e o link no primeiro comentário fixado. Escaneie ou clique que a minha equipe ela vai fazer um diagnóstico da sua loja e entender o seu momento atual para ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Ah, e é 100% gratuito. Combinado? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.